Boa tarde, gente. Obrigada, porque é um exercício enorme para mim. E foi um incentivo, assim, que a professora Helena disse que era um espaço cooperativo, bem tranquilo. Então, eu vou tentar explicar para vocês o ponto que eu estou. Eu estou num momento que eu vou ainda qualificar. Então, eu ainda tenho bastante coisa que eu estou organizando, mas de maneira geral, do assunto que eu estou tratando, eu estou fazendo um bom corpo, uma boa discussão sobre os assuntos no primeiro capítulo, para no segundo capítulo eu começar a pensar do estado que era a minha questão, para no terceiro a hipótese do que virou, para ir no quarto poder estar trabalhando um pouco mais para onde que vão as coisas, né? Então eu vim estudando biopolítica, lógico, a mídia, o corpo, e para essa pesquisa me interessa muito, muito mesmo, porque vem da minha experiência artística como professora de balé, que durante 20 anos eu fazia um trânsito muito forte entre duas classes sociais, que era um trabalho mesmo bem na periferia, e um que, por ser balé, né, só de falar balé todo mundo já sabe que acaba sendo para um público bem elitista. Mas o trânsito era muito forte, eu imaginava, pela convivência, como esses corpos trocavam, como a gente tinha assim todo um modo de conviver bastante adaptativo e lidando com as coisas como acontecia, era um ambiente bastante cooperativo. Isso afetava mutuamente ambos os lados, e eu acredito que ali começou a criar algum tipo de convivência diferenciado nesse sentido colaborativo, cooperativo. Vamos dizer assim, mais voltado ao outro, encaminhar com o outro. Mas teve um determinado momento que eu fiz uma primeira experiência com a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma lei, né, que está dentro do Programa Nacional da Cultura, e essa lei ela vai dizer o seguinte: olha, as grandes empresas e indústrias que têm um lucro real, ou seja, um lucro altíssimo, podem fazer o seguinte: escolher um dos projetos que nós aprovamos, que está de acordo com o nosso programa, e aí no lugar de pagar um imposto para nós, dar esse valor diretamente para esse projeto. Então eu achei super legal, né? E fui, trabalhei, fiz, foi um dos primeiros, acho que foi um dos 20 primeiros projetos aprovados no Brasil, foi logo que ela surgiu. Então, quando a gente colocou em prática com a Lei Rouanet, eu vi uma mudança imensa no comportamento, da convivência dos envolvidos todos. A gente tentou colocar todo mundo. Estudava assim, mais de 200 pessoas, crianças, jovens, enfim. Então, isso foi tornando um ambiente mais competitivo, foi inserindo toda uma atitude competitiva, foi criando um sentimento narcísico. Então, tudo isso me inquietou muito, e aí eu não consegui continuar. Então, a minha hipótese é que, pelo ambiente ser regulado por uma ação governamental, toda essa rede, ela vai gerando, é muito difícil de lidar, porque ao que o corpo entra em contato, vira corpo. Então, eu acredito que essa convivência cooperativa, direta no convívio, que a gente tinha, né, de coletividade, ela pode se modular, dependendo de que tipo de
de regulamento, que tipo de atravessamento ocorre. Então, o que eu fiz, gente? Eu voltei lá atrás, eu queria entender o que é que essa ação governamental fez, ou faz. O que é que aconteceu? E aí, então, eu volto no Maquiavel, volto no Thomas Hobbes, no Leviatã. Lá o Thomas Hobbes vai dizer assim, olha, a gente vive em coletividade, mas, sabe, um pega as coisas do outro. Então, o Estado precisa proteger o indivíduo. Então, daí começa a surgir toda uma ação governamental que vai falar assim, olha, precisamos proteger o indivíduo. Essa pessoa, esse indivíduo é o próprio. Então, eu fui começando a me dar conta de que existe, como que se existisse um pensamento nessa ação governamental que fosse assim, primeiro, cuide de você mesmo. Próprio, o que é próprio seu, os seus pertences, o Estado precisa proteger, ele precisa regular. E junto com isso, da passagem do feudalismo para o começo, né, com o absolutismo, aí eu fui estudar o Maquiavel, vai acontecendo também uma certa entendimento de como produzir riqueza. Esse entendimento era justamente disso, de que a partir do momento em que você vai tendo essa proteção do próprio, do seu, do indivíduo, você vai produzir riqueza e vai se tornar um Estado forte. Então, esse pensamento, esse modo do Estado vir agindo, regulando, isso torna uma ação governamental. O próprio Estado vai achando uma maneira de aprender, ele vai aprendendo a fazer isso. Então, é da passagem desse absolutismo de fortalecer essas ações no nosso ambiente social, de que quanto mais se dá ajuda para que o privado, o próprio, o indivíduo, os seus pertences próprios possam acumular e gerar riqueza, melhor é. Vai atravessando todas as nuances históricas que vão acontecendo, por exemplo, mais para frente no liberalismo. No liberalismo foi que realmente, você veja, a ideia do mercantilismo era de acumular, o Estado acumular, né, inclusive metais, ouro, então a exploração, tornar um Estado forte e fazer ações de um sujeito produtivo para que ele pudesse acumular bastante, fazer mercadorias e troca, tudo isso gerava muita guerra. Os estados passaram a lutar um contra o outro e uma coisa que não tinha fim. O liberalismo arrumou isso. Como? Ele continuou fazendo essa ação, acreditando nisso, fazendo com que essa ideia de um indivíduo que é protegido, que é um indivíduo ainda que é a partir dele ser, né, ter essa força, essa produtividade antes de ser um ser coletivo, que é agindo assim, ele se torna um bom ser coletivo, se expande para a ideia de que no lugar de eu ser mais rico que você e tirar de você, vamos encontrar maneiras de sermos ricos juntos. Nós vamos então, de alguma maneira, isso vai levar um pouco mais de tempo, mas a gente vai juntos produzir riqueza e aí, assim, nós vamos ter uma boa regulação social. E esse movimento foi que mundializou essa ideia. Então, isso vem seguindo. Até que eu encontrei no Nancy, Jean-Luc Nancy, até um estudo que ele vai fazendo sobre essa ideia que a gente tem. Primeiro eu preciso arrumar a minha vida, né?
Eu preciso arrumar minha vida, resolver meus pertences, para depois eu ir para o coletivo. Então, quanto às regulações, vão nos normatizando, nos profissionalizando, especializando, mas sempre com uma espécie desse solo, da qual emerge, na verdade, toda a ação que o governamental. E ele vai mostrando para a gente que o Estado fazer esse indivíduo produtivo aconteceu também nos estados totalitários. Ele vai fazer um estudo no comunismo. Então, como que a gente vai seguindo, né, uma política, uma ordenação que pensa assim e que nos rege assim, e que a gente vai falando e agindo assim porque está normatizado também, está no ambiente. Então, o Nancy, ele vai, ao fazer esse estudo, ele vai propor a gente pensar que talvez não seja um indivíduo assim, talvez sejam processos de individuação. Ele e o Blanchot mais ainda, vão dizer que o indivíduo, ele se faz ao tempo todo. O indivíduo é uma individuação, o indivíduo, ele é processual. E aí que eu fui entendendo que se o indivíduo não é esse próprio eu, esse ser privado, que ele é esse ser processual que está nessa troca incessante, que se faz a todo instante, que aí entra a teoria corponídea, que vai mostrando para a gente exatamente isso, que o corpo é essa informação que vai entrando e que vai reorganizando, é que faz com que, ao entrar em contato com um certo modo de regulação, mude, mas mude cognitivamente. Então, é daí que eu caminho para o entendimento de comunidade. Eu queria entender como que, de um movimento original, de ser cooperativo, colaborativo, de se adaptar imediatamente ao outro, eu me torno um ser que eu vou primeiro pensar em mim, na minha carreira, já não estou mais no mesmo patamar que você. Como essa regulação entra no meu corpo. E o Expósito, que também vem desse estudo de pensar que nós, o que é uma comunidade, o que é essa convivência desse ambiente cooperativo, desse ambiente dessa troca de subjetividades, de sentimentos, de singularidades e não de individualidades. Ele tem uma hipótese bacana que eu acho, diferente do Nancy e do Blanchot, que o Nancy e o Blanchot achavam que nós nunca tivemos experiência de comunidade. Justamente por causa desse próprio, desse jeito de eu primeiro, depois o coletivo. Então, o Expósito acha que não. O Expósito pensa assim: nós temos sim. Quando você vai atravessar a rua, tem alguém ao seu lado e acontece alguma coisa e você imediatamente já está em ação com ele e você se abre para isso, você mudou o seu percurso, você fez um monte de coisa, essa já é uma experiência. Quando a gente está numa grande catástrofe e todo mundo deixa o seu próprio eu, vou cuidar, e vai junto, essa é uma experiência de comunidade. Então eu fico pensando que a gente tem traços, né? E aí dentro desses traços a gente tem uma ação governamental que é uma ação que ela vai fazer com que esse indivíduo, o privado, o ser produtivo,
ele venha, ao entrar em contato conosco, regulando as nossas ações, nossos modos de vida, nos imunizar para com esse estado de convivência. Então eu fui estudar o neoliberalismo para poder entender o que era a Lei Rouanet. E depois do nazismo, que nos ensinou muita coisa, na verdade o Estado foi praticamente nulo no nazismo. Ele era só praticamente uma instrumentalidade. Então o que aconteceu foi que quem governava mesmo era o Partido Popular. E o Estado, ele não tinha uma constituição jurídica mesmo, sabe? Ele era só executar aquilo. Vamos executar aquilo. E os neoliberais, com essa experiência, perceberam que o Estado pode ser só uma instrumentalidade. Que o Estado não precisa ele regular o preço para existir a competitividade, a concorrência, que é a base da gente, todo mundo se capitalizar, todo mundo crescer, acumular e concorrer com o outro. Que na verdade o Estado, ele só precisa assim, dar um campo para que nós mesmos possamos fazer com que na atividade nossa emerja o preço, e aí já está feita a competitividade do preço e todo mundo vai querer produzir. Então, veja, no lugar do Estado dar o dinheiro para o artista, para ele ir lá, executa um projeto, vai lá junto com ele e faz junto ali, ele inverte isso. Ele pega, cria a lei, e aí tem toda a abordagem da regulamentação através da lei. Ele cria uma lei que não é ele quem faz. Ele cria o campo. E ele vai usar a mídia, no caso da Lei Rouanet, para quê? Para que os sujeitos se capitalizem mais e que produzam essa riqueza. Então, eu faço um estudo sobre como que o Estado usa a mídia, lá atrás, no liberalismo, faço no mercantilismo, usando a mídia como forma de unificar o Estado, sabe, os hinos, as bandeiras e tudo. Depois no liberalismo, a mídia como forma de controle, que é onde entra a censura, a gente sabe, e a censura é quem vai permitir com que ele continue a prosseguir com essa articulação, com essa ação dele de fazer esse sujeito produtivo, esse sujeito privado, esse sujeito que enriquece e contribui para a sociedade. E aí no neoliberalismo ele muda. Ele coloca a mídia lá na mão do capitalista, do acúmulo do capital, e ele só gerencia o ambiente. Então, essa nova maneira de agir culturalmente, de normatizar a cultura, ela vai realmente imunizar para a comunidade. Então, por isso que eu digo que no segundo capítulo, eu vou primeiro tentar identificar esses elementos teóricos, o que é individualidade, o que é singularidade, o que é comunidade, que estavam ocorrendo nos 20 anos de trabalho. No segundo capítulo, eu vou dizer o que é que aconteceu com a Lei Rouanet. Então, no terceiro capítulo, eu vou me perguntando assim: o que eu faço com essa mídia? Será que é possível fazer o que o Agamben fala na comunidade que vem? Porque o Agamben fala de quando os dispositivos de poder, ele inoperaliza, né, aquilo que poderia ser uma convivência de comunidade. Mas na comunidade que vem, ele fala, justamente seria operacionalizar isso. Então, será que é possível agilizar essa mídia
já que ela está aí, já que ela é uma ação governamental, conseguir fazer com que isso se reverta? Ou será, como a professora Cris Garner estava conversando com a gente nessas aulas, que era sobre isso, será que, na verdade, o silêncio, porque o Agamben cita a prosa, né, como uma maneira de operacionalizar, mas através do silêncio, da resistência. Então, gente, é por aí que está indo o trabalho. Não sei se sucedeu, mas se tiver, não chegou. É o trânsito. Mas ele já mandou uma mensagem há muito tempo. Vamos para as perguntas. A hora que ele chegar, veremos. Ele não chegou, então vamos seguir, tá bom? Eu acho importante seguir, para quem tiver pergunta para fazer, depois a gente... Então, todo mundo topa? Pode ser? Vocês levantam e fazem a pergunta gravando esse microfone, né? Está funcionando, Adriana? Tá. Quem quiser pergunta? Alguém tem perguntas para os três? Eu tenho. Identifique e fala o seu nome. Bom, meu nome é Tiara. Primeiramente, eu queria parabenizar os três e fazer uma pergunta específica para o Francisco. Era com relação ao livro de mesa que ele estava falando, a questão das características simbólicas, e automaticamente eu me lembrei desses fake books que estão hoje em alta, né, que as pessoas colocam na estante quando abrem um gaveteiro, uma espécie de gaveteiro. E eu não sei, mas eu acredito que tem a relação do custo também, que a pessoa de repente não pode ter um livro de mesa que é tão caro, então a pessoa compra, coloca lá Paris e parece que a pessoa viajou. Quando você vai ver, é um fake book. Eu queria saber se você está levando isso em conta no seu trabalho ou como um extra, não sei. Liga o microfone. Liga, essa aí. Aí, esse aí. Pronto. Não, na verdade eu não estou considerando isso, porque justamente a nossa intenção é credenciar esses produtos, mostrar que existe isso que não é considerado um livro, se ele não tem conteúdo, não é um livro. Mas a nossa ideia é mostrar que existem tanto temáticas quanto conteúdos com credibilidade. Isso não é um livro, né? Isso é um simulacro de um livro, é um remedo de um livro. E é justamente esse tipo de produto que denigre essa categoria de coffee table books, ou de livro de mesa. E aqui não há nenhuma defesa dessa categoria, na verdade é uma análise, uma constatação, e ela existe e a gente não está virando as costas para ela, e ela não é estudada. Assim, pelo mercado, até onde a gente desconhece, esse é o tipo de produto que as pessoas torcem o nariz, porque ele é associado com superficialidade, com falta de conteúdo, falta de credenciamento. Então eu não consideraria isso um livro. A mesma coisa você pegar uma maquete de um carro e chamar de um carro, ou pegar um motor de vidro e falar que é um motor. Não é. Então, a sua pergunta é válida, mas não é o tipo do meu foco de interesse. Oi, boa tarde. Só para complementar isso que a Tiara falou, eu li faz pouco tempo uma matéria sobre sebos que estavam vendendo livros, de fato, em metro. Então, para ser usados como decoração. Então, você comprava X metros para preencher estantes, né? Mas o que eu ia falar é sobre outra coisa, sobre a editora brasileira, aquela Toriba, que é lá de Florianópolis, que publica também livros de mesa. E você falou que, junto com a figuratividade do livro de mesa, tem uma tematicidade já mais ou menos esperada, que seriam talvez sobre conteúdos um pouco mais fúteis, ou enfim. Queria saber sua opinião sobre os temas dessa editora, porque são livros que não são de arte, diferente da Taschen, por exemplo. São livros... Você sabe do que eu falo? Sim, eu conheço. Isso, são livros assim, sobre futebol, sim, sobre o rei Roberto Carlos, etc. Inclusive ela é tema também na nossa tese. A Toriba ela segue os passos do Benedict Taschen, que é o dono da Taschen, e abertamente eles querem ser uma versão
brasileira do que seria Taschen. E eles trabalham com personagens midiáticos, mas a filosofia é a mesma. Por quê? A Taschen, quando ela faz leilão com os livros do Helmut Newton ou com os livros do Cassius Clay, tudo, ela está trabalhando também com personagens de ampla penetração na sociedade. Tem um capítulo que eu trato justamente essa aparente contradição, que são livros voltados para o nicho, só que ele trabalha com figuras de massa, com personagens legitimados pela mídia e pela indústria cultural. A Toriba faz exatamente o que ela faz, mas eu não acredito, é que na verdade na Taschen, essa questão dos livros midiáticos é uma, eles têm várias vertentes. A Toriba pegou especificamente uma linha editorial, que é essa linha de personagens que foram legitimados pela mídia. Emerson Fittipaldi, eles têm Seleção Brasileira, Ronaldo, jogador, Flamengo. Mas o conceito é basicamente o mesmo, eu acho. Não importa a temática. Queria parabenizar a Helena e vocês. Quero fazer uma pergunta específica que eu achei muito interessante a sua temática. Acho que o corpus também que você mostrou, sei que é uma pincelada. Mas eu queria perguntar um pouquinho do nome e essas congruências. Se você já trabalhou a própria nomeação, acho que sim, porque você mostrou as relações entre elas, eu queria saber um pouquinho mais dos nomes e depois perguntar um pouco do sentido existencial. Se você encontra vários exemplos que você trouxe aqui, principalmente, acho que o parque temático da guerra. Famílias inteiras vão ao parque temático da guerra, como vão ao Cristo, como vão na Lego. Né? Todas essas... A incongruência só estaria na relação digital analógica. São recortes que você faz. Essas congruências não estão também partícipes da nossa vida? Como que você está trabalhando no sentido existencial dessa constante que você está descrevendo? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, eu vou tentar. Se eu entendi, são duas perguntas. Uma é sobre a questão existencial, por que seria específico a congruência absurda na atenção analógica digital, não é isso? E a outra, que é a primeira, né, no caso aqui, segunda, é sobre os nomes de cada congruência absurda, é isso? Não, a própria nomeação, que você reúne. Esse conceito. Você reúne num conceito. Congruência absurda. Bom, vou tentar. Eu acho que eu vou conseguir. Que é o seguinte... A questão da taxonomia é crise digital, já em geral. Então, se a gente cria conceitos, é para que eles também sejam mutantes. Para que, como eu estou falando, e vocês perceberam, eu não fiquei só falando. Eu trouxe vídeo, trouxe imagem, trouxe luzinha, porque para mim o importante disso são o tipo de são as sinapses que a gente vai construir a partir desse contato com essa pesquisa, que a gente também está construindo outro corpo mídia ao ter contato com essa pesquisa. Então depois, se vai ser congruência absurda, se não vai ser, eu não sei. Mas é uma baliza de tensão, que eu peguei duas palavras, que até eu e a Helena, a gente tem uma dúvida, que eu acho que é um oxímoron, e ela acha que não é. Então a gente ainda, quando eu terminei o doutorado, a gente também não sabe, também eu sei se vamos saber. Só sei que oxímoron é uma coisa que é e não é ao mesmo tempo, né?